Boa noite, irmãos. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia, vamos agradecer a Deus por estar aqui na sua casa, na sua presença, para juntos poder adorar e glorificar o seu nome. Amém? Esse é o propósito, essa é a razão de nós estarmos aqui. Tenho recebido ali ligações ainda antes de vir para cá. Alguns irmãos ainda vão chegar, uma caravana vai chegar aí às 23h30 também, para se juntar a nós logo mais, mas enquanto eles não vêm, nós vamos aqui aproveitar, amém? Vamos aproveitar para adorar, para glorificar o seu nome, para ouvir a sua palavra, e vamos aproveitar cada momento que nós temos na sua presença, amém? Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor tão grande, Senhor, revelado a nós. Obrigado porque nós compreendemos esse amor e reconhecemos esse amor nas nossas vidas. Obrigado porque a tua misericórdia foi mais uma vez para conosco nesse dia. Por isso nós estamos aqui, Senhor, alegres, estamos aqui, Senhor, com o coração grato diante da tua presença, para poder entregar a ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, e pedir ao Senhor que possa receber o nosso culto nesta noite. Pai, abençoe a cada vida que já se faz presente, aqueles que ainda chegarão a esse lugar, Senhor. Pai, manifesta a tua vontade na nossa vida, fala conosco, Senhor, através da tua palavra, edifica, Senhor, a tua igreja, Senhor, alimenta o teu povo através da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, queremos abrir o nosso coração para essa noite marcante na nossa vida. Queremos abrir a nossa mente, Senhor. Queremos derramar o nosso coração, Senhor, para esta que será uma noite ímpar na nossa vida. Nós acreditamos nisso. Uma noite onde que o Senhor fará coisas lindas e poderosas no meio nosso. Uma noite onde que a sua mão, Senhor, se moverá, o Senhor trabalhará no nosso meio, teu Espírito, Senhor, tem toda a liberdade para agir e trabalhar no nosso meio. Pai, que tudo que nós façamos nesta noite seja para a glória e honra do teu nome. Pai, nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Eternamente do meu louvor, digno de melodias que hei de cantar, digno de cada sopro que há em mim, vivo para ti. Jesus, o nome acima de todo nome. Jesus, somente Ele é o Salvador. Digno de cada sopro que há em mim, vivo para ti, vivo para ti. Incomparável, és inigualável, penso em ti maravilhado, mostra-me quem és, faz-me o teu coração e guia em amor aos que me cercam. Cada sopro que há em mim, vivo para ti. Oh, Jesus, o nome acima de todo o nome. Jesus,
Jesus, somente Ele é o Salvador, digno de cada sopro que há em mim. Vivo para ti, vivo para ti. Santo, és incomparável, és inigualável. Penso em ti maravilhado. Mostra-me quem és, faz-me o teu coração e guia em amor aos que me cercam. Santo, és incomparável, és inigualável. Penso em ti maravilhado. Mostra-me quem és, faz-me o teu coração e guia em amor aos que me cercam. Minha vida em ti vou construir um amor que é rocha firme e confiarei somente em ti, não serei abalado. Minha vida em ti vou construir um amor que é rocha firme e confiarei somente em ti, não serei abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Penso em ti maravilhado. Mostra-me quem és, faz-me o teu coração e guia em amor aos que me cercam. Santo, és incomparável, és inigualável. Penso em ti maravilhado. Mostra-me quem és, faz-me o teu coração e guia em amor aos que me cercam. Santo, és incomparável, és inigualável. Penso em ti maravilhado. Mostra-me quem és, faz-me o teu coração e guia-me em amor aos que me cercam. Vida vou construir em ti. Tudo meu ser é teu, tudo meu viver.
somente em ti, não serei abalado. Minha vida em ti vou construir, amor que é rocha firme, e confiarei somente em ti, não serei abalado. Tu és santo, és incomparável, és inigualável, penso em ti maravilhado. Mostra-me quem és, faz-me o teu coração e guia em amor aos que me cercam. Santo, és incomparável, és inigualável, penso em ti maravilhado. Mostra-me quem és, faz-me o teu coração e guia em amor aos que me cercam. Amém. Glória a Deus. Salmo de número 125 diz: aqueles que confiam no Senhor serão como montes de Sião, eles não serão abalados. Amém. Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos orar mais uma vez e eu quero pedir aqui alguém, um irmão ou irmã que está hoje, que possa nos ajudar. Nós vamos ofertar e vamos continuar adorando o nome do Senhor, amém? Enquanto nós ofertamos, vamos continuar adorando e glorificando o nome do Senhor, amém? E enquanto o grupo de louvor nos convida a nós adorarmos, que você também possa entregar o teu culto ao Senhor, amém? Que você não possa ir para casa sem entregar aquilo que você trouxe, amém? Que você possa entregar o seu culto ao Senhor, amém? Esse culto racional, inteligente, para a glória do nome do Senhor. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de ofertar, de entregar aquilo que o Senhor tem nos feito chegar a nossas mãos, e fazemos isso com alegria, fazemos isso conscientemente daquilo que nós estamos a fazer. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, obrigado pelos teus filhos. Pai, eu te peço, aquele que está precisando, Senhor, de uma porta aberta, que o Senhor possa, Senhor, abrir aquela porta. Tua palavra diz que quando o Senhor abre, ninguém pode fechá-la. E nós acreditamos nisso, Pai. Aqueles que estão, Senhor, empregados, que o Senhor possa continuar, Senhor, guardando eles, Senhor, cuidando eles no seu trabalho. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus. Desejo é te honrar e de coração te adorar. Com tudo que há em mim, te dou
para ti. Te dou meu coração e todo o meu ser. Pra ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim, Senhor, meu desejo é te honrar e de coração te adorar. Com tudo que há em mim, te dou louvor. Minha adoração é só pra ti. Te dou meu coração e todo o meu ser. Pra ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Te dou meu coração e todo o meu ser. Pra ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Faz tua vontade em nós, Senhor. Te dou meu coração e todo o meu ser. Te dou meu coração e todo o meu ser. Te dou meu coração e todo o meu ser. Te dou meu coração e todo o meu ser. Te dou meu coração e todo o meu ser. Te dou meu coração e todo o meu ser. Pra ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Te dou meu coração e todo o meu ser. Pra ti quero viver, todo o meu respirar.
tua vontade em mim, faz tua vontade em mim. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem tomar seus lugares. Graças a Deus por isso. Que isso possa ser uma verdade em nós. Amém. Que a vontade de Deus possa ser real e verdadeira na nossa vida. Amém. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, né? Muitas vezes nós não gostamos, mas a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém. E graças a Deus por isso. Amém. Obrigado aos irmãos, né? Eles são uma bênção. Amém. Eles são sempre uma bênção. E graças a Deus por isso. Nós vamos ouvir a palavra de Deus já. Alguém veio para ouvir a palavra de Deus? Amém. Nós viemos para ouvir a palavra de Deus. Deus ainda fala, amém, através da sua palavra. E nós amamos ouvir a palavra de Deus. Amém. Então, já está aqui o nosso irmão Rui. Está hoje encarregado de nos trazer a palavra. Tá bom. Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui com os irmãos. Eu sempre fui assim um bocadinho mais dado à noite e não sei porque. Isto é um nome, nocível, acho que o nome é esse. Sempre funcionei melhor a partir neste fuso horário. E lembro-me dos tempos quando estive no centro, em que fazíamos os relógios de oração, as vigílias, e foram tempos muito marcantes na minha vida e na vida de todos aqueles que ali tiveram, porque foi períodos em que muita gente, apesar da vida tão complicada que era a razão, ao fim e ao cabo, de irmos para um sítio como aquele. Mas foram tempos de grande mudança. Não estou a dizer com isto não gosto dos domingos. Também gosto das manhãs, mas em termos de buscarmos a Deus, parece que há ali um aconchego, não é? Na altura em que o corpo nos perde de cama e nós, de alguma maneira, decidimos vir para a sua presença, não é? Todos trabalhámos, se calhar todos fizemos a nossa vida e agora chegamos aqui à noite e viemos nos aconchegar nele. E estamos todos na expectativa. Isto, uma vigília não é uma coisa que seja comum. Eu venho falar de um texto que toda a gente conhece, de uma maneira uma alegoria. Uma alegoria que é uma forma de discurso em que Jesus, para além do discurso que aqui nós lemos, está aqui disponível, né? Diversas traduções, umas mais fiéis, outras menos fiéis, umas com alguma carga religiosa dos meios onde estavam inseridos, porque houve uma série de movimentos. Se nós analisarmos ao longo da história, desde a Igreja Primitiva e mesmo no início da Igreja Primitiva, de irmãos que de alguma maneira começaram a desviar-se daquilo que era realmente o sentido verdadeiro. Nós não vivemos dias muito diferentes destes nessa altura, estamos a ser consequência, somos todos consequência. Apesar de haverem alguns iluminados que acham que eles são a razão de ser de todas as coisas e tudo começa neles e acabará neles. Já falaremos nisso, nesse sentido Estava a ver se estava ali a imagem. Mas pronto, ainda bem que não está, que assim poderemos ler o texto. Há muita gente que acha que o discurso de Jesus é quando falava parábolas. Mas isto é um discurso muito importante e muito inteligente. Para além do discurso ouvido, como eu estava a dizer, dá-nos a oportunidade de projetarmos no nosso cérebro imagens acerca daquilo. O que é que ele nos quer dizer com aquilo? O porquê de trazer um objeto, uma situação, não é? Que vai nos trazer um ensino e revelar o reino de Deus. E por vezes às vezes, eu gosto de ouvir, e quando estou a trabalhar, e muitas vezes trabalho semanas à noite, em que ouço muita coisa. Algumas pessoas, para mim, são importantes de ouvir pela forma o ensino que me trazem, que eu entendo que está bem fundamentada.
Mas às vezes dou por mim a ouvir coisas que aquilo não acho o mínimo sentido. Às vezes o discurso é tão elaborado, está tanto floreado, tenta-se fazer uma construção. Se nós pegássemos os evangelhos foram transmitidos à igreja e era o que estava ali. E as pessoas recebiam aquilo como uma verdade absoluta, uma coisa que foi... Diz que toda a palavra em si é divinamente inspirada, apesar de terem sido os homens depois que compilaram isto, porque, por exemplo, a Bíblia da Igreja Católica, que eles consideram uma Bíblia sagrada tão bem, tem mais uma série de livros, não é? E quem somos nós para estar a julgar? Porque os livros apócrifos têm ali muita coisa importante, também que se pode aprender alguma coisa com isso, não é? Mas, e vamos lá ao que interessa, não é? A questão eu gosto, ainda que por vezes estes discursos, mesmo para os discípulos, foram muito estranhos, que ele dizia, bom, eles não entendem, eu obrigo-os a pensar um pouco. Aqueles que ainda vão entendendo chegam-se, porque havia sempre alguém que se chegava perto e queria estar mais perto para além dos interesses e dos sinais. É verdade que nós vivemos dias de empoderamento, toda a gente quer poder, não é? Falamos muito nisto, todas as minorias querem poder, sejam elas quais forem. Se começássemos a falar sobre isto, se calhar não conseguiríamos enumerar todas as minorias que têm de ser empoderadas, porque todos têm direito. Agora imaginemos nós um Deus, o eterno. Eterno quer dizer sem tempo, não é? Quando nós falamos do princípio, não, o eterno, a eternidade não tem princípio. Não é? Eternidade é, por isso é que quando perguntaram, mas eu vou em nome de quem? Eu sou. Jesus também fala no capítulo 13, eu sou aquele que sou. Não é? E se nós entendêssemos isto na plenitude, e aquele que era tudo isto, criou o imaginável e o inimaginável, o visível e o invisível, o alcançável e o inalcançável. E ainda assim se fez carne para vir morrer por nós. Portanto, não há forma de nós sobrepormos qualquer teoria, qualquer movimento que possa rebater isto. E eu estou a falar disto porquê? Porque muitas vezes começo a olhar nos movimentos da Igreja, e muitos deles, e grandes movimentos que até representam as igrejas evangélicas, e muitas vezes, eu sei, estou a pesar as palavras que estou a dizer, sei que isto está a ser gravado e será ouvido depois. Mas muitas vezes me choca que muitas vezes esses movimentos representativos daquilo que é a Igreja, nas suas aparições, porque às vezes parecem mesmo aparições, apenas vêm para apresentarem, como é que se pode dizer, alguém que ficou ofendido porque não foi reconhecido por alguma razão. E depois trazem números e percentagens. Lembro da última vez uma que ouvi, porque tinha havido um programa na televisão e tinham sido convidados católicos, muçulmanos, ainda mais, e não tinham sido convidados, quando nós... O que é que se passa com a Igreja? A questão tem a ver com isso. O que é que se passa com a Igreja para ser isto que nos choca? Possivelmente não estaremos a fazer a nossa parte. Não é? Ouvimos aqui no domingo abanar o mundo. Não é? Alvoroçar o mundo. Lembramos que essa questão que estava-se a falar de Atos, eles viviam nas praças, não viviam dentro de casas. Eles reuniam-se em comunhão uns com os outros, viviam em conjunto, mas o lugar deles para proclamar aquilo que eram não era dentro de casa. Não? Se calhar a gente agora estamos no processo inverso. Cada vez mais nós estamos aqui a construir, se calhar, o nosso céu. E é isso que nós precisamos mudar. E era isso que eu gostava que nós pudéssemos ler, e vou ler o texto já para não... Eu sei que vocês sabem que eu sou uma pessoa assim e demoro-me um bocadinho. Mas pronto, tenham paciência comigo. O que eu vou ler está em João, no capítulo 15. João foi um livro importante para mim, exatamente por causa desses tempos, que foi um livro que eu li, reli e tentei perceber isto. Não é? O Evangelho é de Cristo, porque ele é que foi o enviado, mas isto foi apenas João que escreveu. Não é? A forma como ele entendeu aquilo. Mas estas são as palavras de Jesus. Não é? E ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é quem trata da vinha. Ele corta todos os ramos que a mim não dão fruto e limpa os que dão fruto, para que dê ainda mais. Vocês, os discípulos, com quem ele estava a falar, estão limpos pelo ensino que vos deixei. Permaneçam em mim e eu permaneço em vós. Um ramo não pode por si só dar fruto, se não estiver unido à videira.
Por isso não podem dar fruto se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que estiver unido comigo dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Todo aquele que não estiver unido a mim é lançado fora como um ramo e seca. Tais ramos são enfeixados e lançados ao fogo para arderem. Se continuarem unidos a mim, se não esquecerem as minhas palavras, hão de receber tudo quanto pedirem. Nisto consiste a glória do meu Pai, que deem muito fruto, que se comportem como os meus discípulos. Eu tenho-vos amor como o Pai tem a mim. Continuem sempre unidos no meu amor. Se observarem os meus mandamentos como eu observo os do meu Pai, permaneceis no meu amor como eu no meu Pai. Falo-lhes desta maneira para que se alegrem comigo, para que tenham uma alegria perfeita. O meu mandamento é que se amem uns aos outros como eu sempre vos amei. Não há maior amor do que dar a vida por aqueles a quem se ama. Se fizerem aquilo que eu vos mando, serão meus amigos. Agora não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto aprendi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, mas sim eu vos escolhi e enviei para produzirem muito fruto. Não um fruto passageiro, mas um fruto que dure para sempre. Desta maneira, o Pai vos há dar tudo quanto despedirem em meu nome. Recomendo-vos isto: amem-se uns aos outros. Até aqui. Poderíamos continuar o resto, que também era importante. Porque às vezes há uma questão aqui mas porquê é que me tratam mal se eu já sou teu filho, tu és o Senhor de todas as coisas? Mas porquê? Ele diz, se me trataram mal a mim, se vocês estão comigo, não há diferença. Se vocês estão ligados a mim, aquilo que fizerem a mim também vamos fazer a vós. E às vezes há aqui uma perspectiva ingênua acerca daquilo para o qual somos chamados. Mas antes de continuarem, eu gostava que pudéssemos ter uma palavra de oração. Senhor, te agradeço a tua misericórdia. Te agradeço porque és fiel e verdadeiro. Sabemos que não nos olhas como os outros nos olham. Enche a minha boca com aquilo que deve ser dito nesta noite. Não seja apenas o meu intelecto, a minha mania, ou aquilo que eu possa pensar acerca daquilo que possa saber. Na verdade, se eu for uma pessoa consciente de mim mesmo, eu sei muito pouco. Mas estou disposto a aprender. Precisamos sair daqui entendendo que somos varas. E quando tu nos limpas é importante, porque era que possamos dar muito mais fruto. Não é? Não sermos árvores apenas aparentes, que dão folhas, mas aquelas que são cortadas para que deem fruto, porque esse é o propósito. Essa foi a razão pela qual fomos chamados e ligados a Ti. No nome de Jesus. Amém. Há uma coisa que muitas vezes eu dou para mim a pensar. Pronto, eu sou uma pessoa que falo muito aqui, mas às vezes até nem falo tanto. Falo à mesa, às vezes quando tenho tempo falo à mesa. Quando tenho pessoas que têm vontade de falar comigo e paciência para me ouvir. Mas às vezes dou para mim a pensar nestas questões do amem-se uns aos outros. Mas como? E às vezes vem imagens a mim daquela imagem de licor doce, não é? A gente temos que nos amar, fazemos festinhas, mas isso não é amor, isso é bajulação, não é uma coisa que seja muito correta, não é? Porque não produz um fruto correto. Não é? Parece que nos chega naquele momento, mas depois não produz. Jesus diz aqui, eu sou a videira verdadeira. A videira não era uma coisa, quando ele está a falar aqui com os discípulos, vamos ver, este contexto vem do contexto da ceia, João 13, lavar os pés aos discípulos. João 14, em que ele começa a enumerar ali a razão pelo qual ia para o Pai. Não é? Há aqui um processo. Eu creio que isto foi tudo a mesma conversa. O resto da conversa, quando o momento estava próximo, em que ele é atraiçoado na mesa. Diz até que no 14 que o traidor come o pão e sai rápido. Não partilha da mesa, não partilha do pão. Diz que o inimigo já tinha entrado nele. Ele já não achou ali mais lugar. E então é neste contexto. Ele chega aqui e diz assim, eu sou a videira verdadeira. Por suposto, ele está a dizer isto que houveram outras. É verdade que houveram outras. Mas eu gostava que pudéssemos pegar aqui num texto que sustenta um pouco o que é esta videira verdadeira. E está em Hebreus
Ele diz assim, ele é o, Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3. Ele é o resplendor da glória. Vou ter aqui o papel, que é a minha guia, que é para não me esquecer e não me perder e começar para aqui a falar que é o mal. Isto é muito bom vir aqui à frente, eu gosto. Gosto porque me obriga, não é? Porque me obriga a passar tempo. E isto é uma palavra que já anda há mais de 15 dias na minha cabeça. Acordar de madrugada e coisas. Isto escrevi para há uma semana que levantei-me e fui para a cozinha e escrevi isto. Mas depois disto já tinha escrito mais de 300 coisas. E este é o medo, não é? Depois do tentar desenvolver e mais que fosse... Mas eu vou tentar ser sintético naquilo que vou dizer. E diz no capítulo 1, no versículo 3, ele é o resplendor da glória e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Continua no 5. Pois qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei teu pai. Ele me será meu filho, novamente ao introduzir o primogênito no mundo. E aqui estão-nos a dar a noção, qual dos homens ouviu estas palavras? Qual foi daqueles que pagou o preço verdadeiro como ele fez? Qual? Não há nenhum. Podíamos entender outra faceta daquilo que é Jesus como uma videira, e se nós entendemos aquilo que é uma videira, a videira mais ou menos... É verdade que nasceram, desde o princípio, nasceram videiras logo que deram uvas, mas agora, no processo normal, uma videira tem sempre o bacilo, que é o porta-enxertos, e depois tem um enxerto que vai derivar uma casta específica. Pode ser a uva de mesa, pode ser uma uva que vai ser branca, tinta, para vinho. Mas o porta-enxertos será sempre bravio, porque é uma planta mais adaptável às condições. Pode ser um terreno menos fértil, mais seco, que não necessita tanto cuidado, mas ele, ao adaptar-se à terra e as suas raízes serem mais rápidas a se fixarem, vai ter mais capacidade de produzir a seiva, mas que a partir do momento do enxerto vai dar então um fruto diferente do que aquele que está na raiz do porta-enxertos. Este é o processo normal agora. Possivelmente foi um processo que foi desenvolvido há milénios, não foi uma coisa que logo... Mas se nós pensássemos no princípio, Deus criou as plantas e pôs tudo no jardim. Se pensássemos também uma forma de... Há aqui uma analogia também entre a árvore da vida e esta videira verdadeira. Não é? João, no princípio, fala-nos no princípio era o verbo, a voz que... Em Provérbios 8 fala-nos da sabedoria que acompanhou aquele processo da implantação e da criação e da fundamentação de tudo o que está criado. Não é? Mas no jardim havia lá uma árvore, acompanhada da outra árvore do bem e do mal, que nos lembrava que, para vivermos e comermos do fruto da vida, importava que vivêssemos numa confiança que, traduzida, quer dizer fé naquele que nos criou. E foi isso que colocou o homem fora do jardim, porque ele pensou que naquele momento seria ele a decidir e tomar o cuidado, porque ele poderia fazer melhor e podia tirar uma vantagem daquilo que fizesse. E muitas vezes nós entendemos, até mesmo dentro do seio do Evangelho, que há sempre uma oportunidade. E Jesus, quando pega nesta questão da videira, e quando ele fala da videira, nós entendemos aqui neste processo que eu estou a falar da videira, ela é um manso. E nós podemos ver isto em Mateus 11, no versículo 28, em que ele diz: Vinde a mim todos estão cansados e oprimidos. Isto é a tradução daquilo que é o Evangelho de uma forma muito simples. Não é? Aqueles que estão aflitos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que reconhecem em si incapacidade de solucionar a si próprios os vossos problemas, não é? Vão encontrar alívio, mas aprendam de mim que sou manso e humilde. A sua natureza é uma natureza mansa. Nós podíamos analisar, e agora vou abreviar e vou avançar, para outros tipos de videira. Videira traduzida, não é? Isto não era estranho ao povo
Não é? O povo já tem, no Salmo 80 fala-nos disto, aquela videira que foi trazida do Egito e foi plantada naquela terra que o Senhor quis, e Ele cuidou, e Ele fez brotar, e deu bons frutos. E depois há ali um momento em que eles dizem assim, mas porquê, Senhor, tiraste a cerca que nos protegia daqueles que vieram comer do fruto, estragar a videira? Isto é a história do povo. Não é? Porquê? No meio de tudo aquilo acharam que havia uma oportunidade de vantagem e não se limitaram àquilo que era confiar, viver em fé. O justo viverá pela fé. E nós temos que aprender isto. Quem vive pela fé é manso. Não é arrogante, não é altivo. Eu já o disse a última vez que aqui estive. Eu tenho que aprender. Esta questão dos frutos do Espírito revela relação. E é na relação que nós desenvolvemos isto. Eu sei que às vezes não sou a pessoa mais fácil de lidar. Principalmente a minha mulher sabe exatamente aquilo que eu estou a falar. Não é? Mas acho também que todos nós temos que aprender isso. Amém. Isto aprende-se na relação uns com os outros. Quando estamos perto. Eu estou a falar de outras videiras. Ele diz, eu sou a videira, e fala de verdadeira. Aquela que realmente importa. Era suposto neste diálogo que existiram outras. Se nós fôssemos de novo a Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, diz, havendo Deus, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, não é? Daqueles que foram levantados para falar de Deus aos homens, nestes últimos dias Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Houveram outras videiras, e houveram. Podemos fazer este percursozinho de uma forma rápida, e depois já salientemos os outros aspectos, também são eles muito importantes. Temos a videira, temos o pai que é o que cuida da videira e temos as varas, pelas quais brota os frutos. Se nós fôssemos ao princípio, poderíamos ver de uma forma muito sintética e rápida, que não quero estar aqui a alongar-me, mas é no princípio. Se nós entendêssemos um primeiro implantado, vamos pensar em quem? Adão e Eva, não é? Se nós vêssemos a conclusão do processo, como é que aquilo acabou? Muito mal, não foi? Por causa daquilo que já falámos, porque eles acharam que, desta forma sedutora, eles foram arrastados para uma coisa que era fora daquilo que era a vontade de Deus, para fora do jardim, porque eles foram chamados para cuidar e guardar. Já da outra vez falei disto e vocês vão pensar assim, só falo nisto. Mas há uma origem para as coisas. Se nós entendemos depois na relação o que é que surge, não é? Foram colocados fora para quê? Para que eles não viessem a comer no jardim. Deus não condescendeu com eles. Deus é justo. Tínhamos aqui implantado uma regra, comes da árvore da vida e vives para sempre, vives de uma forma tranquila, tudo te é agradável e tudo, nada te vai afligir no teu processo de vida. Nada disto tinha a ver com aquilo que nós vivemos. A consequência de tudo isto foi que comerás do pão com o suor do teu rosto, a mulher teria... Tudo se tornou difícil. Ainda assim Deus cuidou e os vestiu, mas colocou-os fora do jardim para que eles não comecem a dar da vida e vivessem para sempre. Do fruto da relação entre aquela que foi a mãe da humanidade, Eva, e Adão, o que é que surge? 2 filhos, Abel e Caim. O que é que aconteceu àqueles 2 filhos? Se eles são a origem, nós somos descendentes do homicídio. O que é que aconteceu aqui? Apesar de haver ali uma vontade, o propósito não se cumpriu porque o fundamento não era uma videira mansa, era uma videira bravia. E de alguma maneira generou. Eu tenho lá umas videiras lá em cima e já me aconteceu isto. Já deram uvas excelentes, moscatel, Dona Maria, uvas de mesa. Agora, quando for a altura, vou arrancar aquilo tudo porque começou a nascer de baixo. Nascem realmente muita vegetação, muita folha, muita vara, muita coisa, mas aquilo não dá absolutamente nada. Já não há forma de resolver aquele problema. Poderia tentar podar e enxertar aquilo, mas já não merece, porque não se consegue fazer. Já o tentei fazer, mas aquilo é tão forte, não é? Que não se consegue conter, porque se eu posso fazer uma enxertia aqui, vai arrebentar do outro lado e aquilo não se faz nada, aquilo que temos que cortar o mal para a raiz. Não é? Este mal para a raiz aconteceu exatamente quando chegamos a Noé. Deus olhou para aquela corrupção que estava... Não posso suportar mais isto. Mas olhou para Noé e diz, bom,
Safamos este e a família e os animais e vamos recomeçar de novo a ver no que dá. Eu não estou a dizer com isto que Deus projetou mal aquilo que era o seu propósito. Não. Não. Se há uma palavra que a mim me desafia é pensar aquilo que diz Pedro, lá na sua primeira epístola, que ele diz, desde a fundação do mundo, Cristo já era uma solução imposta. Já tinha sido pensado como o projeto, a solução final. Isto a mim desafia-me pensar nisto, nessa altura. Se calhar penso nisto a partir do jardim, a partir da criação. Não há uma forma de resolver isto, esta ganância, esta arrogância, esta prepotência. Eu acho que a única coisa que combate isto e não quer demais é o amor. Por isso é que ele fala nisto. Prevaleçam nisto, amem-se, desenvolvam isto. Acho que é a única coisa que consegue combater isto. E será aquilo que, de alguma maneira, irá impactar o mundo de tal forma que as pessoas conheçam que há uma coisa diferente. Não é? Armas serão sempre desenvolvidas, sempre para coisas mais poderosas. O que quer que seja. O amor não quer mais. Não podemos dizer, eu vou-te amar de uma forma diferente. E não vou aqui discutir aspectos de amor, ágape, filé. Não vou discutir isso. Estamos a falar de amor na relação uns com os outros. Podíamos falar nisto na generosidade, na forma como cuidamos uns dos outros, na forma como suportamos uns aos outros. Isto não quer mais. Não é em excesso. Não é? Chegamos a Noé, o que é que vemos em Noé? Dilúvio, vem, sai. Passado um período daquela descendência, o que é que eles lembram? Bom, antes que fomos dispersos, vamos cozer tijolos, fazer aqui uma torre tal, para que Deus veja que a gente já vamos ficar aqui e vamos aqui implantar o nosso trono e, porventura, fazemos uma torre tão alta. Nós chegaremos ao céu, mesmo erro, e seremos como Ele. E reinaremos nós no lugar dele. O homem na sua arrogância, o homem na sua intenção estúpida de ser, que nos limita, que nos impede de encontrar Deus verdadeiramente. O que é que acontece? De uma forma tão simples. Eu vou baralhá-los. Eles falam todos a mesma língua, então eu vou-lhes dar línguas diferentes. Então um pedia tijolos, os outros davam-lhe a colher, o outro trazia-lhe a massa. Acho que uma altura ninguém se percebia nada. Foram dispersos pela terra. Podíamos falar de outra videira. Abraão. Outro lugar na história também importante, não é? Da origem a um povo, um homem que na sua relação não havia fruto. Não havia filhos. Não é? Para abreviarmos a história, ele no meio daquilo tudo vende a meia... Ao fim e ao cabo, ela era a irmã dele, também não foi assim uma mentira assim tão grande, era meia-irmã. E ele vende Sara por 2 vezes, faz ali um negócio. E da última vez do Egito ele vem e traz então Agar. A questão da relação com Agar durante aquele processo longo que é, isto é a nossa morte. Não é? Quando as coisas demoram, nós temos tendência para tentar encontrar ali um atalho que nos faça chegar lá mais rápido, supostamente mais rápido. Ainda que aquilo legalmente não era estranho. Não é? Existe aquele tempo da Mesopotâmia, o Código de Hammurabi, isso existe, é lá uma pedra que tem lá uma série de leis, podem tirar isso em PDF e fala lá sobre estas coisas. A sua senhora pode, não podendo, era uma forma de barriga de aluguer. Pronto. Foi o que aconteceu ali. Não é? O problema é depois na questão da relação em que as pessoas não se deram. Porque depois quando nasce Isaac, eu não vou estar aqui a esmiuçar a história, que não vale a pena, vocês todos conhecem isto. Quando nasce Isaac, Ismael picava o mais pequeno. E Sara não gostou disso. Não é? E vai ter com quem? Com Abraão e diz assim, põe a andar, faz as malas e diz para eles irem andando, que isto aqui já não há lugar para eles. Não é? Mas aquilo legalmente estava correto, podia-se fazer aquilo daquela forma. Há muita coisa que é legal, mas que não é conveniente. Não é? Não basta ser legal. Não é? Porque a lei que importava respeitar não foi respeitada desde o princípio. Não é? Qual? Come todas as árvores e vive. Desfruta daquilo que eu fiz para ti.
e viverás para sempre. Porém, confia em mim. E essa é a lei que nós temos que respeitar. Por vezes nós abreviamos. Quando? Quando as nossas vontades, os nossos santos desejos, aquilo que nos mostra agradável, nos seduz. Poderíamos falar mas dali realmente nasce o povo. Nasce Isaac, Jacó. Jacó, no seu nome, queria dizer exatamente aquilo que manipulava, aquilo que era. Porventura, nós, se calhar, fomos buscar aí o chique espertismo. Tinha um bocado a ver com isso. De alguma maneira, a sua mãe Raquel achava que era por ali que tinha de ser a descendência, não Esaú, que era o mais velho, que devia ter realmente receber a herança e a liderança da família. Não, ela diz, olha, sabia que o pai já não via muito bem, gostava de um cozinhado bem feito, e ela manda ao filho, e fazem isso, metem uma pele, o outro era cabeludo e tal. E Jacó recebe então essa bênção do pai, como deveria ter sido o primogênito. Se nós entendêssemos isto, de alguma maneira depois resolve-se, quando ele vem com a mulher, vem já com uma série de gente e fizeram ali, entenderam-se. Mas de Jacó nascem as 12 tribos e ele, quando luta com o anjo do Senhor, diz que o seu nome foi mudado para Israel, ele nasce um povo, uma forma de viver. Diz que até no tempo dos Macabeus havia uma moeda que era cunhada e tinha lá um símbolo de uma videira. Eu creio que quando fui lá ao museu judaico lá em Belmonte, a parte genealógica era feita das famílias era feita com uma videira. A árvore em si, com vários... Acho que acho que não estou enganado naquilo que estou a dizer. Que a planta que foi utilizada para fazer uma árvore genealógica era uma videira, que lá estava representada em diversas coisas que lá vimos. A semana passada, o Gonçalo falou aqui sobre juízes, daquela questão, daquela particularidade do canhoto. E é interessante quando nós vemos aquelas particularidades. Mas ele estava a falar e assim, mas deixa lá ver, isto aqui dos canhotos, a razão disto, deixa-me lá ver a história. Se nós entendêssemos ali a questão de um povo e a relação entre os irmãos, como é que aquilo começa para entrar aquele... Chegámos ali àquele momento, creio que é Juízes 20, aquilo começa em 19, a história, depois onde está lá essa questão do exército, lá dos benjaminitas, que eram a tribo Benjamim, que era o irmão mais pequeno dos filhos de Jacó. Formaram todos eles o seu povo, a sua tribo, e pronto. Então era um levita que vinha com uma concubina, que vinha a passar, entretanto passa lá ao pé de uma cidade, diz, abreviámos ali a história um bocado, e uns fulanos lá de uma cidade, lá, que eu agora não me lembro ao certo o nome, mas poderíamos ir lá ver, vão lá bater à porta que eles foram recolhidos lá por um homem que os acolheu em casa, e ele diz, olha, dou-vos a minha filha, não é? Então, queremos abusar ali do fulano. A ele não lhe façam mal, mas eu vou trazer a concubina e a minha filha, e vocês fazem delas o que quiserem. Isto para nós é chocante, é macabro, não é? Porque é certo que no outro dia, depois de ter sido usada e abusada, a mulher foi colocada lá à porta morta. E diz que ele corta os pecados e manda para as outras tribos de Israel, menos depois da tribo Benjamim, e disseram vocês agora o que é que acham disto? O que é que a gente vai fazer? E eles vão para... E foi ali uma batalha sangrenta, que aquela tribo Benjamim foi quase toda dizimada. Só alguns é que conseguiram fugir. E eles caíram neles e disseram assim, o que é que nós fizemos? Agora, como é que nós vamos conseguir? Porque eles tinham jurado que não iriam permitir que nenhuma mulher da tribo deles, em idade de casar, poderia se casar com aqueles homens para que eles produzissem e não desaparecessem. Tivessem ter filhos e continuasse aquela tribo, porque fazia parte daquele povo. E agora vamos ver, esta loucura é uma coisa que extrapola para todas as formas. Se aqueles tiveram aquela atitude, os outros não tiveram uma atitude melhor. Já que nós não poderemos dar as nossas filhas para casarem com os que sobraram, os jovens da tribo de Benjamim, então o que é que nós vamos fazer? Bom, há ali uma cidade que não esteve presente quando nós fizemos este acordo. Então pronto, são esses.
Vamos lá, matamos os homens, as mulheres casadas, as crianças e as raparigas novas. Essas irão casar-se com aqueles que fugiram da tribo de Benjamim. Estão a ver o contexto? Nesta altura já havia a lei. Já tinha sido dada a lei. Deuteronômio, Levítico, as práticas da relação uns com os outros. O que é que isto nos aponta? Se nós pensássemos aquela questão que está lá no Salmo 80, deste círculo vicioso, porquê? Foi cuidado, foi plantado, mas porquê é que agora porque eles se desviaram, que é o que lá diz depois no Salmo? Porque eles abandonaram os caminhos que deviam ter feito. Voltando aqui para a videira verdadeira, por isso é que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Eu entendi 3 coisas neste texto longo, que são 17 versículos que li. Temos aqui 3 elementos. A videira, o pai, as varas, e depois o que vem a seguir é conselhos de boas práticas. Para que não mais nos possamos desviar. E foi isto que eu vi. O pai é o viticultor. Se nós entendemos a poda, tem exatamente a ver com isto. Podar... ninguém gosta de ser podado. Quem é que gosta de ser podado? Podíamos entender assim, podar é uma forma de correção. Não é? Há ali um momento em que aquela vara está a produzir aqui fruto, mas o fruto para a frente está a impedir que o aqui se desenvolva e se forme bem. Então a gente vamos cortar ali, porque aquele fruto já está um bocadinho raquítico. Vamos aqui fazer com que... Aqui é importante. Aqui vai se desenvolver bem. O fruto é uma coisa que se fala muito na igreja. Está escrito também na Bíblia que diz, pelo fruto os conhecereis. E é verdade. Não há outra forma. Não é? Isto vê-se na vinha. Temos uma vinha. Gente, podemos ter uma vinha cheia de varas, cheia de folhas, frondosa, assim uma coisa grande, faz uma excelente sombra, mas nós de forma alguma iremos saber a casta. E a casta tem a ver o tipo de fruto, se ele não tiver lá fruto. Poderemos até, se for mais conhecedores, conhecer pela folha. Isto aqui é esta casta ou outra casta. O formato da folha são diferentes. Mas isso é para conhecedores mais aprofundados. Mas o pai conhece exatamente aquilo que estava a fazer. Então, o pai tem esse papel tão importante de cortar aquela vara que está a dar fruto para que dê mais fruto, mas também tem um outro aspecto importante, que é cortar aquelas varas, apesar de terem uma aparência de que, e uma perspectiva de que, mas que ele sabe à partida porquê? Porque não produziram fruto, cortando. E nós podemos perguntar assim, bom, então, mas afinal, o porquê disso? Jeremias fala-nos um bocadinho disto, fala-nos da forma como, 17.5, como ele lida com estas situações e o porquê ele lida com estas, desta forma. Quem é ele para poder Nova 10. Espera aí, Jeremias 15, não, 17. Estava aqui enganado. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações e provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O Senhor é aquele que conhece verdadeiramente aquilo que se passa nas nossas vidas. Se formos a Hebreus,
4, 12 e 13, fala-nos também um pouco disto. E eu não vou ler mais nenhum versículo que atestaria a capacidade daquilo que o Senhor tem para nos poder cortar e podar. Cortar aqueles que não dão fruto e podar aqueles que estão a dar fruto para que deem mais fruto. Não é? Hebreus 4:12 fala-nos que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, não é? E é apta para... Deixem-me ler, que é para eu não começar a acrescentar mais do que aquilo que está. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar conta. Portanto, não adianta termos muitas folhas e dizer: nós estamos aqui aptos, fortes, frondosos, estamos aqui espetacularmente bem. O que nos define é os frutos. Eu muitas vezes tenho visto e dou para mim a pensar, às vezes quando fazemos apelos, não é? Tantas vezes, todos nós temos, há espaço para toda a gente trabalhar no reino de Deus. Uns de uma forma, outros de outra. Mas, por vezes, existe uma dificuldade tão grande em que as pessoas participem, se envolvam. Não é? E quando a gente não se envolve, se formos meramente assistentes, não é? Estamos ali, mas parece que não estamos. Dificilmente iremos dar fruto, porque não ligamos à videira verdadeira. Eu, quando pensava às vezes, é na relação, mas a relação como? O que é que nos liga verdadeiramente? A nós, uns aos outros. O que é que nos traz aqui verdadeiramente? Possamos dizer irmãos. Uma altura que eu tenho irmãos em Cristo. E eu até ficava assim a pensar: irmãos em Cristo, irmãos em Cristo. E é verdade. Este texto, a alegoria é exatamente esta. Aquilo que nos liga, apesar das nossas diferenças, e há tanta coisa que nos divide nas nossas diferenças, que se não for Cristo, dificilmente nós estaríamos aqui ao pé uns dos outros. Mas esse não é o ponto final. Nada está terminado nesse ponto. Nós temos que evoluir para além disso. Nós já nos dispusemos a vir aqui para estarmos ligados nele. Não é? A oração é esse espaço em que nós fechamos os nossos olhos e nos ligamos a ele. Para que aquilo que vem dele, entender a sua vontade, para que nós possamos cumprir o seu propósito. E o seu propósito é que nós demos fruto. A oração é esse lugar. Não é? Para que nós nos entendamos em conjunto. Que nós nos despimos das nossas diferenças e verdadeiramente estamos unidos. E agora podemos falar das varas, que é o que diz aqui. As varas, há aqui 3 elementos nas varas, que eu posso entender aqui. Não é? Ensinamentos e advertências para a parte final. A primeira coisa que me saltou à vista é: permanecei em mim, que é o que Jesus diz. E podemos entender isto, que são as palavras dele. Não é? Não estamos aqui a falar, foi João que escreveu, mas possivelmente ele ouviu isto da voz de Jesus. Diz que na ceia era aquele que tinha a cabeça reclinada sobre o Senhor, não é? Ao qual ele o amava. Era aquele discípulo que estava perto. Possivelmente ele ouviu coisas que os outros não ouviram. Se calhar os outros estavam entretidos a falar se o pão estava rio, estava mal, se o vinho não estava fresco, estava na temperatura correta. Não é? Porque se nós entendêssemos, viéssemos cá um bocadinho atrás, no capítulo 14, quando ele começa a dizer: na casa do meu pai tem muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Possivelmente, se calhar, eles começaram logo a pensar no empreendimento, no condomínio. Não é? Por isso é que depois Filipe começa a perguntar: então, mas diz lá para onde é que tu vais e como é que... E Jesus começa a desmontar isto e começa a lhes dizer: então, mas vocês têm estado aqui comigo e ainda não viram o Pai? Quem me vê a mim vê o Pai. Não é? Ele até acrescenta mais.
E aquilo que Jesus fala aqui é quase um remate dos princípios que tinha dado anteriormente. Não é? Quando ele diz aqui que sem mim nada podeis fazer, ele está a dizer aquilo que eu faço, e é o que ele responde a Filipe. Se vocês não entenderam as minhas palavras, entendam pelo menos as minhas ações. E as minhas ações, o fruto das minhas palavras, as minhas ações e a revelação das minhas palavras feitas em ações revelam que o Pai está em mim. Porque aquilo que eu faço, não o faço por mim mesmo, sem desconhecimento do Pai. Permanecei em mim. Não é? Tal como Ele permaneceu no Pai. E nós temos que entender isto. Eu tenho que entender isto. Para podermos dar fruto. Para que isto faça minimamente sentido. Para que nós, na verdade, sejamos marcantes. Há muita gente a pedir e o power o fogo. Eu, sinceramente, às vezes começo aqui a olhar para isto e não vejo nada disto. Sinceramente. Não estou a ver aqui nada disto. Como uma coisa impactante, que transforme, que mude. A gente vê muito fogo e power nos espetáculos de ilusionismo, é que eles fazem lá o Copperfield, é que fazia assim coisas extraordinárias, o fogo e tal, que apareciam aqui, desapareciam acolá. Se calhar, se nós víssemos isto, íamos estar a ver aqui coisas espetaculares. E achar isto, o culto hoje. E dentro de nós, o que é que está a acontecer? Aonde é que estamos ligados? Onde permanecemos? Qual é a seiva que corre em nós para que produza fruto? Temos consciência onde estamos ligados? A nossa vida é pautada pela fé, pela confiança no Senhor. Porque há muitos momentos na vida, e eu já passei por alguns, em que, apesar de tudo o que estava a acontecer à minha volta, eu não digo isto com vaidade, mas se calhar houve ali momentos em que entre estar vivo ou estar morto, havia ali muito pouco primor na minha existência. Vou dizer assim. E não vou partilhar nada a respeito disto com os irmãos, para não... Se calhar, possivelmente, ia, se calhar, animar-vos para alguma coisa, mas, se calhar, acho que não era vantajoso, nem sequer educativo. Pelo contrário. Não é? Mas entendi depois que, durante todo esse processo, havia ali alguma coisa que, no meio de toda a podridão, estava comigo. Porque nós podemos ser varas que foram desligadas pelas nossas ações. Há teólogos que dizem que não, pronto, mas aqui entramos nesta questão da... Agora está-me a passar a palavra. Mas não, a palavra não nos diz isto. Diz que, até Hebreus nos diz que depois de termos experimentado a presença do Espírito de Deus, temos conhecido a palavra, uma relação próxima com o Filho. Se nos desviarmos e dissermos mal daquilo que experimentamos, nada mais nos resta do que uma expectativa de fogo. Está lá escrito pelo autor da carta aos Hebreus. Mas eu posso dizer, graças a Deus, não foi isso que aconteceu. Apesar da podridão em que vivi, muitas vezes, sempre, posso dizê-lo, no meio de tudo aquilo tinha a noção que Deus estava muito perto. Eu posso dizer uma coisa. Isso fez-me olhar para o mundo como irmãos aos quais Deus anseia receber. Porque nas parábolas já me entendi de diversas formas. E ao longo do tempo venho-me entendendo. A uma altura era o filho pródigo,
como estava a dizer, aquele que voltou para a casa do Pai, foi abraçado, as coisas foram restauradas. Mas também já dei por mim a sentir-me como ao filho que estava em casa, que tinha tudo ao seu dispor, mas nunca foi capaz de aproveitar nada. E esse é um processo que já o vivi depois, dentro da igreja, tantas vezes. Dar por mim a perguntar, então, mas viemos, esforçamos, mas isto parece que não resulta em absolutamente nada. Isto não é banquete, não há satisfação, não há festa, não há gozo. Porque não existe uma relação da mesa uns com os outros. É que nos animamos. O primeiro conselho e a primeira advertência, se eu posso entender assim, é permanecei. Conselho de Jesus. Permanecei em mim. Permaneçam em mim e eu permaneço em vós. Um ramo não pode dar fruto por si só, se não estiver unido à videira. Por isso, não podem dar fruto se não estiverem unidos a mim. Mais uma vez, Jesus reforça e diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que estiver unido comigo dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Se calhar esta é uma razão de tantos movimentos, tantas vontades pessoais, mas sem que Cristo esteja presente. Vocês lembram-se do que falámos antes, dessas muitas vozes que se levantaram? Eu podia falar de mais N delas. No livro de Juízes há uma série delas. Se nós olhássemos, parece quase um círculo vicioso. Agora vem uma imagem à cabeça, mas se calhar não é mais correta, mas parece quase um cão a tentar morder o rabo. Assim parecia quase a história do povo de Israel. À volta daquilo, tendo conhecimento daquilo que deveriam fazer, mas andavam ali. Aquilo era um ciclo. E nós não podemos viver assim. Sem Ele, sem estarmos nele, permanecermos nele, nada poderemos fazer. O Pai é glorificado com o nosso fruto. É verdade que nós temos ficado deslumbrados com o louvor, a presença do Senhor. Agrada-nos muito. Eu gosto muito de música e gosto principalmente quando não é preciso muito alarido, quando há uniformidade, harmonia, quando há um desprendimento. Nós temos sido brindados por momentos assim. Isso leva-nos um bocadinho mais alto. Há uma forma de fruto que possivelmente agrada a Deus e agrada-nos a todos. Não é? E nós já pensámos pessoalmente o que é que estamos a produzir que glorifica a Deus como fruto nas nossas ações. Não quero eu sei que estamos um bocadinho sérios e se calhar o meu discurso não está a ser muito animador, mas não era a minha intenção. A minha intenção, nós estamos a ler aqui um texto da videira verdadeira, que fez tudo por nós, que provou até ao fim. Temos um Pai que nos cuida, nos conhece ao ínfimo pormenor. O problema aqui é quando nós, como varas, achamos que poderemos camuflar algumas coisas e esconder aos seus olhos. E o problema aqui não é o pecado nem é o erro. Que o pecado foi pago. A questão do pecado, nós com Deus, nós poderíamos entrar aqui, e não quero entrar aqui naquele movimento, poderíamos fazer tudo e não há problema nenhum. Não é isso que eu estou a dizer, nada disso agrada. E é bom que nós, com a proximidade e a relação que temos com Ele, sabemos conduzir os nossos passos da forma correta. João diz, tendes a unção do Santo, sabeis todas as coisas. Portanto, não há nada que esteja oculto ou esteja distante daquilo que é a nossa capacidade de entender quais são os nossos passos. O problema é quando nós nos afastamos e achamos que por momentos podemos ser nós a governar a nossa vida. E é um problema grave. Foi isso que aconteceu ao povo de Israel. E isso não pode acontecer connosco para que nós, na nossa existência e na nossa vivência, possamos produzir frutos que glorifiquem verdadeiramente a Deus e façam Deus conhecido em todo o tempo e em todo o lugar. O Evangelho, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, fala exatamente disto. Deus foi expresso, nada nem ninguém na sua criação, coisas visíveis,
Tudo isso revelava a Deus. O homem, na sua intenção, é que se separou. Criou lugares de culto e formas de culto para atenuar aquilo que era a sua necessidade intrínseca de adorar a Deus. Porque foi para isso que nós fomos criados. Numa relação pessoal direta, muito próxima com Ele. E o homem, porque daquilo que já falámos, vou tirar alguma vantagem daquilo que eu posso gerir, em vez de me deixar guiar por aquele que quer-me bem, tem tudo bem preparado para mim e cuida de mim sempre da melhor forma. Apesar de às vezes tem que me cortar. Isso às vezes nós não gostamos. É muito mais fácil, porque eu tenho reparado isto de uma forma natural nas plantas que lá tenho, é muito mais fácil e desenvolvem-se de uma forma maior os ramos que não têm fruto. As varas que não têm fruto, tem aquilo que cresce que se farta. Não é? Porque é difícil dar fruto. Não é? E às vezes há outra razão também, que é damos fruto e depois ficamos assim, mas estou a ser cortado porquê? Às vezes coisas que surgem, estou-me a esforçar, as coisas estão a correr bem, está a haver resultados e agora vem-me isto para me dar cabo da vida. Não é? Eu encaro às vezes os problemas como uma forma do corte de Deus. Está ali a tesoura, sempre pronta, truque. O que é que isso nos quer dizer? Tem calma. Prepara-te. Isto vai produzir mais, vai produzir melhor, vais ser uma pessoa melhor. É verdade que quando a gente passa por uma doença a gente não gosta. Não é? Eu lembro de um processo muito doloroso, era a minha filha pequena, não sei se já falei nisto aqui, já falei com algumas pessoas, mas pronto. A miúda tinha 2 meses, de um momento para o outro, foram para o trabalho, a minha mulher não via. Não vejo. Até me deu assim vontade, fiquei um bocadinho assim, não vejo. Pedi para sair, mas depois era tarde, não fomos para o hospital nesse dia, fomos no dia seguinte. E a coisa complicou-se. E eu vi-me com uma miúda de 2 meses no braço, que só mamava, e a mulher no hospital, e eu pensar, mas o porquê é que isto vai acontecer? E até era uma altura que as coisas já estavam a correr bem. Temos de trabalho, vemos as coisas a desenvolver ali, muita gente, e estou a falar ali da associação, muita gente, não era uma associação na altura, era só um café convívio. Complicado. Mas porquê? Porque foi uma tesouradazita. Para aprenderes que ainda assim tu não és mais que ninguém e tu tens que estar disponível. Eu lembro que comprei um livro de um homem que morreu agora há pouco tempo, que era o Paulinho Guichot, e era o livro que chamava-se Porque Sofremos. Não é? E lembro-me de ler aquele livro todo durante aquela uma semana e tal que ela teve no hospital. Até começar a recuperar e poder vir, depois teve outra recaída, foi para o hospital. Foi diagnosticado uma esclerose múltipla e depois as coisas não se confirmaram dessa forma, segundo o diagnóstico que os médicos tinham feito. Mas no meio daquele processo, e aquilo que eu concluí da leitura do livro e tudo aquilo que estávamos a viver foi que, do fim disto tudo, o que é que a gente espreme? Levas aqui um testemunho que te fortaleceu para a vida. E entendeste, mesmo nas alturas de mais amargura, eu estou contigo. Isto é a tesourada. É verdade que ninguém gosta. Não é? Mas se a gente não cortasse, se eu não arrancar aquelas videiras que lá tenho para raiz, pôr lá outras que possam produzir, se não cortar aquelas varas que crescem, isto nunca mais acabava. Cada uma para o seu lado. A acharem que já são capazes de resolver tudo, sem nunca se aproveitar absolutamente nada dali. Outro conselho aqui há, que fala é amem-se. Voltamos outra vez aqui a este discurso que por vezes é tão delicadoso. Não é? Somos tão amorosos, mas é dentro da igreja, dentro de portas. Por vezes lá fora não somos tão assim. Não é? Às vezes a relação lá fora, uns com os outros, não somos tão amorosos. E às vezes, se formos verdadeiros, também cá dentro também não é bem assim. Vamos ser honestos. Mas este é um conselho que nos é dado, é um mandamento. Há uma altura que perguntaram a Jesus que novo mandamento nos trazes. Ele respondeu unindo duas coisas que à partida não eram o mesmo discurso, não foi no mesmo texto que ele foi buscar. Se nós formos ver exatamente aquilo que eram as respostas de Jesus, geralmente Jesus não formulava muitos discursos nestas coisas fundamentais, principalmente perante os fariseus. Ele não ia trazer coisas, ainda que ele era a voz
que trouxe à vista aquilo que não era visível. Não é? Ele ia buscar coisas do texto que eles conheciam muito bem. E ele une aqui duas coisas, que era, creio que é em Deuteronômio 6,5, que fala, que também lá estava lá no museu, que era aquilo que eles usavam, punham nos portais das portas: ouve, ó Israel, ama o teu Deus acima de todas as coisas, e tudo. Pronto. E há ali pela manhã, pela noite, ao deitar, ao longo do dia, pensa nestas coisas, como se estivesse na tua testa. Isso está lá. É o que está lá em ama a Deus acima de todas as coisas. O próximo, como a ti mesmo, isto não está no mesmo sítio. Jesus uniu dois discursos. Está lá em Levítico 19, no versículo 18. E o que é que ele diz? Não tenhas rancor, não é? E ama o teu próximo. Não é? Entre os teus, do teu povo, não tenhas rancor. E ama o teu próximo. Mas Jesus, quando pega neste texto aqui, ele diz de novo aqui, pela pena de João, aqui no capítulo 15, ele vai muito além destas palavras e deste discurso. Ele sabia o que é que lhe ia acontecer e estava a antecipar aquilo que ele iria fazer e aquilo que iria acontecer. E aí, na verdade, seria um mandamento não apenas discursivo, escrito, demonstrado no umbral da porta, na testa, decorado, recitado, mas alguma coisa que seria vivida e exposta pela sua ação, morrendo cada um, vertendo o seu sangue por nós. E isto não são apenas palavras, isto é ir para além das palavras. E é isto que ele está a dizer. Diz assim: todo aquele que estiver unido a mim, que não estiver unido a mim, é lançado fora e seca. Tais ramos são enfeixados e lançados no fogo para arderem. Se continuarem unidos a mim e não esquecerem as minhas palavras, hão de receber tudo quando pedirem. Eu aqui antecipei-me um bocadinho, que eu fui para a outra parte e esqueci-me desta parte. Esta também é uma parte importante. Quantas vezes nós oramos e achamos que as nossas orações parece que batem ao lado? Eu acho que nós não entendemos nesta questão do poder que está na igreja. O poder não é pessoal, é de um ramo, unidos à videira. Mateus 18 fala um bocadinho disto, a relação uns com os outros, quando as coisas estão claras, quando está tudo definido, quando já não há problemas interpessoais, ou pelo menos foram esclarecidos de forma que nos possamos encarar de uma forma verdadeira, sem trejeitos. Ele diz então que ele fará parte. E por vezes nós até achamos, é uma coisa que é muito dita, é uma coisa que é muito... Foi isso que me levou a pensar em ir ali à procura desse texto, que é: onde tiverem 2 ou 3, Deus está. Mas isso não é o que o texto nos diz, no contexto. Diz-nos se o teu irmão não aceita, leva lá uma testemunha. Se ele não aceitar, fala com a igreja. Se ele, resolvam em consenso com todos. E quando as coisas estão... E estamos a falar de um problema. Estando as coisas resolvidas, então eu mesmo, na dimensão menor daquilo que é uma unidade plural, que são 2 pessoas, não é? Unidade plural são 2 pessoas, porque senão é o eu. E senão somos um conjunto de Deus em que não há uma relação. Se as pessoas se derem mal, se não se encaram, se não falam umas com as outras, se não resolvem os seus problemas, nós vamos entender uma coisa: o nosso fruto não glorifica a Deus, e também aquilo que nós pedimos não será ouvido, nem será respondido. O que diz naquele texto em Mateus diz que aquilo que ligamos no céu, aquilo que ligamos na terra será ligado no céu. E o que ligamos... Então estamos a ver a dimensão do poder que existe quando nós estamos em concordância uns com os outros. E é isto que Jesus diz: amem-se, não é? Uns aos outros. Continuem sempre unidos no meu amor. Se observarem os meus mandamentos como eu observo os do Pai, permaneceis no meu amor como
no meu Pai. Falo-lhes desta maneira para que se alegrem comigo, para que tenham uma alegria perfeita. O mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu sempre os amei. Não há maior amor do que dar a vida por aqueles a quem se ama. Se fizerem aquilo que eu vos mando, sereis meus amigos. Não há maior amor do que este, do que dar a vida daqueles por quem se ama. Há outro texto que também é muito conhecido e fala-se muitas vezes disto, que é Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Se nós olharmos e lermos aquele texto de uma forma honesta, vamos entender que aquilo também é um recado para aquilo que não existia. Era pressuposto pessoas que eram capazes de falar a língua dos homens e a língua dos anjos, mas não tinham amor. Não é? E há gente assim, muito poliglota, que é capaz de falar todas as línguas, mas perante os outros havia uma grande indiferença. Havia uma comunicação, mas era uma comunicação que não produzia coisa nenhuma. Havia aqueles que até achavam que eu sou tão benemérito que até dou a minha vida, não é? Para ser queimado, para ser martirizado, porque isso vai-me trazer, se calhar, o mérito de ter uma lembrança, porque ao fim e ao cabo todos iremos morrer, pelo menos irão se lembrar de mim como aquele que foi uma pessoa que teve uma ação de sacrifício pelos outros e até poderia ser comparado. Isto não revela amor. E podíamos continuar pelo texto. Não é disto que estamos a falar. Coríntios, se nós nos lembrarmos, a igreja de Coríntios era uma igreja cheia de dons. Mas era uma igreja cheia de Deus, pessoas muito senhoras do seu nariz, mas que não revelavam uma unidade de um corpo. Pelo contrário. E isso era impeditivo que, na verdade, a vontade de Deus cumprisse da forma que se tinha de cumprir. Porque eles não caminhavam para o mesmo lado. Daí, Jesus enfatizar esta relação de amor uns com os outros. Eu sei que às vezes é difícil dar um sinal de nós que somos uma geração, um país de só machões, não é? Mas falarmos de amor é um bocado estranho, não é? Eu às vezes achava engraçado, e graças a Deus que a gente temos a pandemia quase para as costas, e Deus a leve para longe, que ela não volte, e permita que nós possamos de novo continuar com o trabalho. E eu às vezes achava ali engraçado. Tínhamos ali os nossos momentos à terça-feira, em que partilhávamos a palavra, e ver ali, às vezes ali fulanos ali que vinham picados uns com os outros, lá pelos os negócios, as confusões que vinham lá de fora, mas a gente aqui não há nada disso, aqui a gente depois logo discutem lá fora outra vez, aqui é para comer e vamos ouvir a palavra. E no final, às vezes, houve várias vezes que a gente dizia, agora vamos aqui fazer uma roda, damos as mãos uns aos outros. E eu às vezes dava por mim a pensar, maravilhado com aquela situação, tudo machões, mas depois ao fim, mas depois lá davam, depois orávamos. E às vezes havia ali um momento até que era quebrantador, que as pessoas soltavam a carapaça. E nós precisamos soltar a carapaça. Precisamos deixar que nós não somos nada. Não somos nada. Nós somos filhos de Deus. Mas nós, na nossa existência, não somos capazes de superar as nossas dificuldades. Nós não somos autossuficientes. Precisamos estar ligados a Cristo. Mas também precisamos estar ligados uns aos outros. Porque o que se pressupõe naquilo que vem a seguir, no capítulo 17, mais à frente ele diz, eu não oro apenas por estes, mas por aqueles que vão vir pela sua palavra. O que Jesus diz é assim, eu quero que vocês deem fruto e deem mais do que eu. E é pressuposto para que estas condições se cumpram, era que nós possamos realmente estar ligados, conscientes da nossa capacidade, que não vem de nós, vem dele, e que possamos estar dispostos a dar o fruto para ele. E nos alegremos. Porque Deus se alegra com as nossas ações e o glorificamos. Não é? Não foram vocês que me escolheram.
E a palavra que eu me estava a esquecer há bocado era a predestinação. E isto é tão... Se nós pensarmos bem e nas diversas traduções, as revistas atualizadas, e mais isto, e mais aquilo, e mais o outro, e mais... Isto é tão simples. E às vezes isto é uma coisa que dispostos. Já havia lá um carimbo, independentemente de tudo. Há pessoas que eu gosto muito de ouvir também e estão fundamentados nesta da predestinação. Eu acho que nós temos escolhas e temos decisões a fazer. Acho que possivelmente, se calhar, se nos virarmos àquilo que realmente é, se negarmos aquilo que Cristo fez, a sua dádiva, o seu Espírito Santo, da forma que, se calhar, possivelmente, perderemos a salvação. Porque não faz sentido. Não é? E aí é que há o dilema grande. Apesar de precisamos fazer tudo, mas também temos de ter consciência que nunca vamos ser perfeitos. Caminhamos para lá. Devemos ter esse anseio de caminharmos seguindo a imagem perfeita do varão perfeito que é Cristo. Mas, se não formos honestos, não é uma luta constante. Portanto, aqui a mim custa-me encarar esse aspecto da predestinação. Não importa o quê, não importa como, nós temos que ir buscar os predestinados, aqueles que estão lá. Daí a razão de ser da evangelização nestes povos que ainda não foi lá a viva alma, não foi lá alguém pregar o bem. Pode ser que lá estejam os predestinados e é esses que convém salvar. Isso para mim é, no meu entendimento, e reforço, no meu entendimento, isso é retorno. E os outros? A palavra diz-me, Deus não faz exceção de pessoas. E os outros, onde é que ficam? Pendurados na corda. À espera de caírem de madouros. Eu acho que nós temos opções e temos decisões sérias para tomar. Para que, na verdade, não vivamos nesta estranheza de falarmos de um Deus poderoso. O soberano Senhor, que nos amou de tal forma, revelando a sua graça através do seu Filho, que tudo fez para nos alcançar. Ele diz, convém-me ir, dar-vos-ei o defensor, um conselheiro, um ajudador. Ele dará testemunho de mim, de todas as coisas que eu tenho feito em vós. E aqueles que o receberem, recebem a mim. E quem me receber a mim, recebe o Pai. E quem o recebeu, entendam isto, em nós vive a Trindade. Palavras de Jesus. Capítulo 14. Podem ler. Eu não estou a mentir, eu não quero ler mais texto que eu poderia ler. Eu ando a ler há uma semana texto. Poderia ler mais texto para reforçar aquilo que eu vos estou a dizer. Agora vamos entender isto de uma forma por todas. Isto não é uma tendência, não é um discurso, não é uma corrente de ideias. Entendamos isto. Sentimos nós ou não, já o experimentámos ou não, a voz do Espírito de Deus em nós confirma. Nós não vimos Cristo, nós não estivemos lá. Nós não ouvimos este discurso de uma forma direta. Mas nós, todo este discurso já fez sentido em nós, de tal forma que fomos apelados a nos rendermos à salvação e aceitarmos como Senhor e Salvador. E o Espírito de Deus confirmou em nós a verdade destas palavras. E confirmou no mais fundo do nosso coração que éramos filhos dele e a nossa vida foi transformada. E começámos a ver frutos na nossa vida de justiça, em que nada nos irá separar dele. É o que está lá escrito. Nem a morte, nem a vida, nem a altura. Nada nos poderá separar do seu amor provado em Jesus Cristo, nosso Senhor. A vida era verdadeira. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela paciência. Amém? Estão ali? Vamos se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Nós do outro lado do continente já somos mais... vocês são muito tranquilos. Amém? É o sangue, né?
Tem alguém do outro lado aqui também? Só estou sozinho? Do outro lado do oceano? Só tenho eu? Tá ali, tem ali, olha. E a Paula só tá assim. A Paula é do outro lado do oceano também. Também, olha. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra. E não se esqueça que nós somos varas, apenas varas, amém? E precisamos estar ligadas na videira verdadeira, porque sem Ele, nada. Vou conseguir fazer alguma coisinha. Não, sem Ele, nada podeis fazer, amém? Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo conselho da Tua palavra, que nós possamos colocá-la em prática, Senhor. E como nós ouvimos nesta noite, que os frutos, Senhor, que nós possamos dar, venham para glorificar o Teu nome. Senhor, obrigado que nós possamos dar frutos sempre, Pai. E esses frutos sirvam, Senhor, para engrandecer o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pelos louvores, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos por cada vida que está aqui e aquelas que chegarão, Senhor, para se unir num propósito de oração e de búsqueda ao Senhor ainda. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Aos que ficam, nós daqui a pouco já teremos ali um café, um chá bem quente, um café quente, para os que desejam tomar aí conosco. Amém? Para os que vão embora, Deus abençoe muito e será até domingo, 10 horas da manhã. Amém?